Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo e falando sobre diversas questões. E hoje a conversa vai ser muito interessante, né? Porque eu estou aqui com o Edmilson Costa, que é um militante, né, histórico, ainda está na ativa, e vamos conversar aí sobre vários temas, desde a época aí da ditadura militar, sobre política nacional, e falar um pouco aí de perspectivas, né, de saídas aí, né, para a nossa sociedade, e principalmente para a barbárie, né, que nós estamos vivendo atualmente, vídeo que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente. Então, Edmilson, por favor, antes da gente começar, fale um pouquinho aí de você. Bom, eu sou professor aposentado, professor universitário aposentado, eu sou doutor em economia pela Unicamp, com pós-doutorado na mesma instituição, sou secretário-geral do PCB e sou militante há mais de meio século. Certo, né? Então, Edmilson, então a gente pode considerar que você é um cara que reivindica o comunismo, e qual que é a importância da gente discutir a sociedade comunista frente, né, várias coisas aí, catástrofes, né, que estão acontecendo atualmente na nossa sociedade? Olha, o socialismo e o comunismo é a sociedade na qual não existem exploradores e nem explorados. É a sociedade da abundância e da felicidade humana. E exatamente por isso é muito difícil a luta para conquistar essa sociedade, porque as classes dominantes que hoje atuam no mundo e particularmente no Brasil, elas não querem abrir mão das suas propriedades nem da acumulação de riqueza que elas tiveram ao longo dos anos. Portanto, essa é uma luta em nível mundial na qual os trabalhadores têm o maior interesse, porque só com a sociedade socialista, quando se socializa os meios de produção, é que nós podemos ter uma vida mais feliz, uma vida sem miséria, sem fome, sem desemprego, uma vida onde todos possam estudar, onde não tenham crianças abandonadas, não tenham gente pedindo esmola, não tenha morador de rua. Ou seja, é uma sociedade em que todos possam ter uma vida feliz e que, portanto, é muito difícil de alcançar, porque as classes dominantes não querem uma sociedade desse tipo, porque elas querem continuar explorando a maioria dos trabalhadores. Certo. E Edmilson, né, hoje, né, se fala também, né, da crise climática, né, da crise ambiental. Você acredita que só uma nova sociedade a gente consegue dar um freio, né, nessa crise? Olha, o capitalismo é o responsável por todas as tragédias que nós temos no mundo hoje, desde a guerra, desde a pobreza, desde a miséria, até o problema climático. Uma vez que o desenvolvimento do capitalismo não respeitou a natureza. Para os capitalistas, o que interessa é exatamente o lucro. Não interessa nada além disso. Então, como para eles só interessa o lucro, então eles estão se lixando para a natureza, estão se lixando para o clima, estão se lixando para qualquer coisa que não seja em benefício do lucro. E as tragédias que nós estamos vivendo aí é exatamente resultado dessa atuação do sistema capitalista em relação à natureza. Se nós estivéssemos numa outra sociedade, evidentemente que você tinha muito mais investimento para evitar tragédias como essa que ocorre agora no Rio Grande do Sul. Então, nós só podemos ter uma vida decente, uma vida digna, quando nós conquistarmos a sociedade socialista, porque é aí então que os frutos da riqueza produzido por todos serão distribuídos para todos e não para uma pequena minoria como é atualmente. Certo.
E, Edmilson, né, a gente escuta, né, da burguesia, da ideologia dominante, que o socialismo não deu certo, o socialismo, né, foi ditadura, né? Como que você vê esse, né, esse discurso todo? Olha, isso é uma luta ideológica permanente que vai existir porque a burguesia não quer abrir mão dos seus privilégios. Então, ela cria uma série de fantasmas para intimidar os trabalhadores e a população. O socialismo é a democracia mais avançada do mundo. E é uma democracia que é exatamente vai privilegiar exatamente a maioria da população. E a burguesia não quer isso. A burguesia quer uma democracia onde ela passe a dominar o legislativo, o judiciário, o executivo, a política econômica. Então, essa é uma disputa que está na sociedade há alguns séculos e vai continuar enquanto os trabalhadores não se levantarem para conquistar uma sociedade diferente. E nós temos diariamente a luta ideológica que a burguesia faz através do rádio, da televisão, das mídias, no sentido de procurar desorientar a população com uma série de enganações, tipo empreendedorismo, como se todo mundo pudesse ser patrão. Se todo mundo pudesse ser patrão, não ia ter trabalhador. E, portanto, não ia ter produção. Mas ela consegue, através dos meios de comunicação, enganar a população, procurando dizer que o empreendedorismo é a salvação da população pobre. Na verdade, ela está com isso querendo esconder o processo de exploração e querendo dizer que todos podem ser empresários. E isso é absolutamente ridículo, porque se todos pudessem ser empresários, quem seriam os trabalhadores? Então, essa campanha que a burguesia vem desenvolvendo sobre o empreendedorismo não é nada mais, nada menos uma cortina de fumaça para enganar os trabalhadores, para que eles não lutem, para desviar os trabalhadores da luta por uma sociedade sem explorados e nem exploradores. Edmilson, você cita aí a questão do empreendedorismo, dessa ideologia de que você é o próprio patrão. Como fazer esse combate ideológico em relação a essa ideologia, né? Muitas das vezes, né, que é colocado na cabeça do trabalhador que, olha, agora ele pode montar o seu próprio horário de trabalho e tudo mais. Como que a gente tem que lidar com isso? Olha, essa é uma disputa desigual, porque enquanto a burguesia tem todos os meios de comunicação e o poder econômico, os trabalhadores e os sindicatos, e particularmente aqueles sindicatos que estão comprometidos com a luta dos trabalhadores, têm poucos meios de comunicação. Então, é uma luta muito desigual, e é exatamente por isso que a burguesia diariamente faz essa propaganda para desviar a atenção dos trabalhadores, para desviar a atenção da população e, com isso, continuar mantendo o seu domínio. No entanto, a própria burguesia sabe que esse domínio ele pode ser contestado quando há os momentos de crise, porque o sistema capitalista é um sistema que se desenvolve através de crise. E na crise é exatamente o momento em que aparecem todas as contradições. É exatamente na crise que aparece de maneira mais clara o desemprego, é na crise que aparece de maneira mais clara a miséria, é na crise que aparece de maneira mais clara a concentração de renda, é na crise que aparece de maneira mais clara o processo de exploração do conjunto da população e particularmente dos trabalhadores. Então, nesses momentos de crise, é um momento de fragilidade do sistema capitalista. E é exatamente e todos os processos de transformação da sociedade ocorreram exatamente nesses momentos de crise.
Mas, de qualquer forma, é importante que cada sindicato, cada centro acadêmico, cada grêmio estudantil, cada associação, ela procure, na sua atuação, buscar conscientizar os trabalhadores sobre a realidade dos trabalhadores e buscar também combater essa ideologia da burguesia entre os trabalhadores, de forma que os trabalhadores tomem consciência da necessidade de mudar a sociedade. Veja bem, um país como o Brasil, que tem terra em abundância, sol o ano inteiro, todas as matérias-primas necessárias para o processo de desenvolvimento, que tem uma mão de obra jovem, ou seja, tem tudo para ser um país rico. E por que não é rico? Porque a absoluta maioria da riqueza produzida no país é embolsada pelos capitalistas. Como se explica um país tão rico como o Brasil ter a maioria da sua população na miséria? Não tem explicação. A única explicação que tem é exatamente porque a riqueza criada pelos trabalhadores, pelos aqueles que vivem do seu salário, ela é apropriada por um percentual muito pequeno da população. E é exatamente isso que precisa ser esclarecido para que a população tome consciência e, a partir da tomada de consciência, busque as mudanças e busque lutar, porque sem luta não há mudanças. Perfeito. E um dos debates que existiu dentro do movimento comunista, né, foi o debate entre Trotsky e Stalin, né? Como que você e o PCB, né, enxergam esse debate, né? Vocês acham que esse debate tem importância hoje, né? Não tem? Eu acho que esse é um debate que não tem grande importância porque ele não interfere na vida cotidiana dos países hoje. Foi uma coisa que isso foi um problema histórico que ocorreu há mais de meio século atrás e que não tem nenhuma influência hoje do ponto de vista concreto nas sociedades do capitalismo moderno que nós estamos vivendo. O que nós temos que ver é analisar, como dizia o Lênin, a realidade concreta e, a partir da análise da realidade concreta, você tirar uma estratégia e uma tática que possa, aos poucos, ir convencendo os trabalhadores da necessidade de uma nova sociedade. Porque, se você for pensar racionalmente, todos os trabalhadores deveriam querer o socialismo, porque é no socialismo em que eles não vão ser explorados. É no socialismo em que os meios de produção, as fábricas, os bancos, a terra, serão dos próprios trabalhadores. Portanto, é de interesse dos trabalhadores uma sociedade socialista. E por que os trabalhadores não conseguem compreender isso? Porque diariamente há uma luta ideológica da burguesia para confundir os trabalhadores, para desorientar os trabalhadores, no sentido de que eles podem construir o seu próprio negócio, que eles podem ser ricos também, que a sociedade capitalista é uma sociedade de liberdade e a sociedade socialista é uma sociedade da ditadura. Toda uma luta ideológica que a burguesia faz. E essa disputa, ela só vai acabar quando a burguesia for derrotada internacionalmente. Certo. Edmilson, né, o PCB, historicamente, né, teve, né, pelo menos na minha avaliação, teve um histórico aí bastante stalinizado e tudo mais. Hoje, para você, o PCB rompeu com esse histórico? Olha, o PCB é um partido que tem uma história bela. E exatamente é um partido que tem 102 anos e, ao longo desses anos, ele esteve incondicionalmente junto aos trabalhadores. E é exatamente por isso que a burguesia nunca nos perdoou. É só você olhar que de 1922 a 1985, o PCB só teve 2 anos de legalidade. Os outros 63 anos, nós tivemos que operar na clandestinidade, quer seja nos períodos de ditadura, quer seja nos períodos de democracia formal. Portanto,
63 anos na clandestinidade não impediu que o PCB influísse na sociedade brasileira. O PCB influiu nas artes, na literatura, influiu na cultura, influiu no cinema, na TV, e é por isso que o poeta diz que quem contar a história do Brasil e não falar do PCB está mentindo. E é verdade. Se você olhar de 1932 até o final do século, o PCB produziu os maiores heróis populares do século XX. E essa história, ela é muito bonita e é muito bela, porque essa história foi construída por militantes anônimos, porque a história oficial ela só fala dos reis, das rainhas, dos generais e dos grandes burgueses. Ela não fala dos lutadores sociais. E, evidentemente, que quando nós tomarmos o poder, nós vamos derrubar todas essas estátuas e construir estátuas para os verdadeiros heróis populares. Aqueles que amassaram o barro, que forjaram no aço tudo que nós temos e que lutaram por uma outra sociedade. Só para você ter uma ideia de quanto a burguesia nos odeia, no período da última ditadura, que vai de 64 a 85, a ditadura assassinou na tortura 1/3 do Comitê Central. Nenhuma organização perdeu tanta gente na tortura como nós. Nenhuma organização teve tanto preso quanto o PCB. Então, o nosso partido ele está inserido profundamente na sociedade brasileira. Ou seja, pelo nosso histórico, pelo que nós ajudamos a construir a democracia, as liberdades democráticas, ou seja, a linha política que ajudou a derrotar a ditadura foi construída pelo PCB no Congresso de 1967. E que, portanto, nós temos, quer a burguesia goste ou não, quer outras correntes gostem ou não, nós temos uma inserção histórica na sociedade brasileira que nem a burguesia e nem ninguém é capaz de derrubar. Entendi. Edmilson, gostaria que você explicasse para o ouvinte, né, a diferença entre o PCB e o PCdoB, né? O que aconteceu dentro do PCB que surgiu o PCdoB? Olha, o PCdoB foi uma dissidência do PCB de 1962. Alguns camaradas, poucos, da direção, eles estavam contra a linha política que o PCB estava realizando, e eles acharam que o caminho era outro, inclusive a luta armada. E eles foram construir a luta armada, e foi um desastre. E, dessa forma, nós podemos dizer que esse foi a origem da dissidência. Mas o que nos separa hoje é uma coisa muito concreta. Nós somos um partido revolucionário, temos uma linha revolucionária contemporânea para o Brasil. Nós, para elaborarmos uma linha de atuação no Brasil, nós estudamos a realidade brasileira, o capitalismo brasileiro, as classes sociais, a burguesia, o proletariado, a juventude, e a partir daí, desse estudo da realidade concreta, nós tiramos uma linha política para o Brasil. E a nossa linha difere da linha do PCdoB, que é um partido que está muito mais ligado a uma linha institucional. Eles têm uma federação aí com o PT, eles procuram fazer alianças que nós não fazemos, com setores da burguesia. Nós não fazemos aliança com a burguesia em nenhum local. Você pode olhar do Oiapoque ao Chuí, não tem nenhuma cidade em que o PCB está em aliança com a burguesia. E você, se olhar o PCdoB, você vai ver que, na maioria das cidades, eles fazem esse tipo de aliança. Então, essa é a diferença principal. E a outra diferença é no sentido do processo revolucionário. Nós achamos que não se conquistará o socialismo pela via eleitoral ou pela via institucional.
Nós achamos que o socialismo só será construído através da revolução social, através da insurreição dos trabalhadores e da população em geral contra o sistema capitalista. Então, em linhas gerais, essas são as diferenças que separam a gente do PCdoB. Edmilson, gostaria que você falasse um pouco, né? Agora saindo um pouco aí do tema do comunismo, fala um pouco aí de política nacional. Você falou aí da esquerda institucional, né? A gente sabe que tem uma esquerda que está muito presa às instituições, muito presa às eleições. Então, isso para você é maléfico, né? E o que isso impacta concretamente na luta de classes? Olha, uma esquerda que só pensa na instituição é uma esquerda que já está derrotada ideologicamente. Porque não se pode construir a sociedade socialista através do processo eleitoral ou através das instituições. Evidentemente que você não vai deixar de participar das eleições, você não vai deixar de atuar nos sindicatos, atuar nos centros acadêmicos, atuar nos DCEs, atuar nas confederações e em vários locais. Mas essa atuação, ela se dá no sentido, de um lado, de ganhar consciência para os trabalhadores, lutar para que os trabalhadores tenham melhores condições de vida, mas isso não é o que basta. O que basta é a mudança da sociedade. O que basta é a mudança da sociedade para um outro regime social. E que, através das instituições e através das eleições, isso não será conquistado. A história nos ensina que toda vez que a burguesia sente o seu domínio prejudicado, sente que o seu domínio está sendo contestado, ela dá o golpe. Nós tivemos aqui, em 1964, o golpe contra o presidente João Goulart. E qual era a raiz do golpe? É que o presidente João Goulart queria fazer as reformas de base. As reformas de base eram um tipo de movimento que iria construir uma série de mudanças na sociedade e reduzir o poder do latifundiário, reduzir o poder da burguesia, e quando a maioria da população estava em apoio a essas reformas, o que eles fizeram? Com o apoio do imperialismo dos Estados Unidos, eles deram um golpe no país. Outro exemplo muito mais didático. No Chile, se ganhou as eleições. O Allende ganhou eleitoralmente a presidência da República e estava desenvolvendo uma política para construir o socialismo através das instituições que existiam. O que aconteceu? A burguesia deu um golpe sangrento, como todos nós temos conhecimento. Portanto, a burguesia não vai abrir mão dos seus privilégios e dos seus interesses enquanto ela dominar as instituições. E todas as organizações que acreditam que pode ter mudança apenas pela via institucional e pela via eleitoral é uma instituição que está fadada à derrota. Portanto, nós participamos das eleições, nós participamos das instituições, mas nós achamos que só a revolução social é capaz de fazer a mudança que o país necessita. Certo. E, Edmilson, qual que é a avaliação que você tem do atual governo hoje? Olha, nós temos uma posição muito crítica em relação ao governo Lula, porque o governo Lula, ele foi eleito, e isso foi muito importante para a sociedade brasileira, isso aliviou a sociedade brasileira, porque a gente vinha de 4 anos de permanente combate que os bolsonaristas faziam contra as liberdades democráticas, buscavam toda hora desenvolver a ideologia fascista na sociedade brasileira, e que, portanto, derrotar o Bolsonaro foi de fundamental importância. E se derrotou o Bolsonaro com um programa que buscava
o fim da reforma da Previdência, o fim da reforma trabalhista, o fim da reforma do ensino médio, e isso era sintetizado do ponto de vista social em colocar os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento. E o que nós estamos vendo? Exatamente o contrário. Nós estamos vendo é o arcabouço fiscal, é a reforma tributária, são as ameaças contra o piso constitucional da saúde e da educação. É um conjunto de medidas que só favorece a burguesia. Esse ministro do Lula, o Haddad, é um agente da burguesia no interior do governo. E aí você diz assim, bom, mas o governo está fazendo uma série de coisas legais. Essa série de coisas legais, ela é muito pouco para aquilo que o Brasil necessita. Ah, tem o Bolsa Família. Tá, tem o Bolsa Família. Ah, tem a luta contra os garimpeiros. Tá bom, tá correto. Agora, isso é muito pouco. Só para você ter uma ideia, o governo gastou, ano passado, com o Bolsa Família, 53 bilhões de reais. E sabe quanto ele gastou com o juro da dívida para os especuladores? 750 bilhões. Então, por aí você vê qual é o caráter do governo. E é por isso que nós temos uma posição crítica em relação a esse governo. Nós achamos que ele está fazendo a política do capital e dando migalhas para o povo quando ele prometeu outra coisa. E é isso que faz com que a gente tenha essa posição crítica em relação ao governo. E também temos uma posição ainda mais dura com relação ao bolsonarismo. Nós combatemos, de um lado, o bolsonarismo, nós achamos que a extrema-direita ela tem que ser combatida muito fortemente e criticamos o governo em todas as medidas que ele não favorece aos trabalhadores, todas as medidas que ele toma que vai favorecer os interesses da burguesia. E, nesse sentido, nós estamos combatendo em duas frentes. De um lado, contra o bolsonarismo, que nós achamos que é um câncer na sociedade brasileira, e de um outro, lutando para que as pessoas tenham consciência da necessidade de mudança. Porque é o seguinte, se não tiver mudança, vai acontecer o mesmo que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado? O governo do PT e os seus aliados imaginavam que com migalhas iam ganhar o povo. E o que aconteceu? O golpe de 2016, o fortalecimento da extrema-direita e a eleição do Bolsonaro. Porque o governo não prometeu e não cumpriu. E agora nós estamos vendo a mesma coisa. O governo prometeu uma série de coisas e não está cumprindo. E isso abre espaço para o fortalecimento da extrema-direita. Para você, a extrema-direita está bem localizada hoje? Olha, a extrema-direita é muito perigosa no mundo e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eles têm uma boa parte dos governos estaduais, uma boa parte dos governos municipais, eles têm uma boa parte do legislativo e tem uma influência muito grande em vários setores das camadas médias urbanas com a propaganda conservadora. Portanto, é uma extrema-direita que tem base social. Não se pode, de maneira nenhuma, achar que os caras estão mortos. Pelo contrário, eles estão muito vivos e devem ser combatidos da maneira mais firme possível, porque eles representam permanentemente uma ameaça às liberdades democráticas tão duramente conquistadas após a ditadura. E que, portanto, o combate à extrema-direita deve ser feito também pelo governo. O governo não está combatendo a extrema-direita. Pelo contrário, ele faz um conjunto de alianças, inclusive com esse pessoal da direita. Ele cede ao Centrão, ele cede às forças conservadoras. E isso é uma ilusão, porque quanto mais você cede à direita, mais a direita quer. A direita, o apetite da direita é muito grande. Então, combater a extrema-direita hoje deve ser uma ação não só das forças de esquerda comprometida com uma outra sociedade,
mas deveria o governo também desenvolver medidas para combater esse pessoal, e ele não desenvolve. Então, nós somos obrigados a combater nas duas frentes, combater a extrema-direita e criticar o governo do presidente Lula. Tu tá sem som. Tá, agora eu tô com som. E Edmilson, eu concordo, né, com você, e eu gostaria que você falasse, né, se a grande maioria dos movimentos, né, dos partidos de esquerda estão fazendo esse combate, porque o que eu vejo, né, aí é uma opinião minha, é uma apatia, inclusive, dos movimentos nesse combate. Muito se fala, vamos fazer, né, protestos contra a extrema-direita, mas cadê os protestos que eu não tô vendo? Olha, a maioria, infelizmente, dos movimentos tem a ilusão de que o Lula vai fazer as mudanças. E ele não vai. É uma ilusão. E por isso esses movimentos abandonaram o teatro principal de sua atuação, que são as ruas e os locais de trabalho. Se você não tiver os locais de trabalho organizados e mobilizados e não tiver as massas na rua, você não vai mudar a correlação de forças. E você vai abrir espaço para um novo pacto das elites, no qual os trabalhadores é que sairão perdendo. A maioria dos movimentos não compreenderam ainda essa questão e estão achando que o Lula vai resolver os problemas do Brasil. E não sabe esses movimentos que, se não tiver uma pressão organizada de baixo, não vai acontecer nada. E, mais uma vez, nós vamos cair na frustração como caímos no período anterior do governo Lula. Portanto, é fundamental que os movimentos sociais, os sindicatos, a juventude, as associações de moradores tenham a compreensão de que sem luta não há mudanças. A burguesia não abre espaço para nada se não tiver luta. Todas as conquistas dos trabalhadores, todas as conquistas da população brasileira, elas foram realizadas com muita luta. E isso precisa ser entendido. Porque se não tiver luta, não tem mudança. Você fica naquele status quo onde a burguesia vai continuar ampliando seus privilégios. Certo. E, Edmilson, falar um pouco aí, né, do período da ditadura, na parte final, né, da nossa entrevista, né? O que primeiramente representou esse período para você, né? E eu, né, gostaria que você desse o seu relato e tudo mais, né? O Ulisses, que era do canal, né, conheceu você no ato, né? Em memória, né, dos militantes que tombaram aí da ditadura. E eu também já gostaria que você já emendasse, né, o fato, né, do Lula, né, não ter relembrado aí os 60 anos do golpe militar. Olha, a minha tese de doutorado foi exatamente sobre esse período da ditadura, de 1964 a 85, quando eu estudei a política salarial da ditadura. A ditadura, ela implantou esse modelo econômico, ela implantou um modelo econômico no qual os trabalhadores perderam permanentemente, e isso foi continuado pelos sucessivos governos que atuaram no Brasil. Para você ter uma ideia, hoje, no Brasil, é o país onde dos países industriais, onde se pagam os menores salários e onde a burguesia tem as maiores taxas de lucro. Só isso já dá uma ideia do que é a sociedade brasileira do ponto de vista econômico. E isso foi construído durante o período da ditadura. O período da ditadura não foi ruim somente do ponto de vista político, foi também, e mais especialmente do ponto de vista econômico. Foi exatamente no período da ditadura
que se construiu essa economia de baixos salários. Foi exatamente no período da ditadura que se construiu esse amplo processo de concentração de renda que só continuou após ele. Mas o período da ditadura também foi um período no qual a sociedade brasileira ficou marginalizada, apareceu a censura aos meios de comunicação, jornal, rádio, televisão, as torturas e as prisões contra os oposicionistas. Foi um período em que o país viveu sufocado por uma ditadura que durou 21 anos e que matou mais de 400 militantes, desapareceu outros tantos, e que as organizações políticas, e particularmente o PCB, foi uma das principais vítimas da ditadura. E esse período ele também trouxe uma série de coisas que estão até hoje. A maior parte das instituições que nós temos hoje foram formadas no período da ditadura. Você pode olhar, quase todas as instituições que nós tivemos, elas foram formadas no período da ditadura, porque a ditadura acabou com a estabilidade no emprego, a ditadura no local da estabilidade, no lugar da estabilidade no emprego, ela colocou o FGTS, a ditadura criou uma série de reformas econômicas e uma série de instituições que até hoje está aí. E não se rompeu com isso. Até a anistia, que deveria ter beneficiado os presos políticos e os perseguidos, ela também deu anistia para os torturadores. Ou seja, até hoje, o Brasil é o único país onde não se prendeu os torturadores. Se você olhar o Uruguai, os torturadores foram presos, a Argentina, os torturadores foram presos, o Chile, os torturadores foram presos, e os outros países a mesma coisa. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a ditadura anistiou os torturadores. Então, o ajuste de conta com a ditadura não foi feito ainda. Nós precisamos fazer esse ajuste de contas, porque a maior parte, ou quase todos, os torturadores morreram sem pagar pelo que fizeram. E o que eles fizeram foi desumano, bárbaro. Então, a herança da ditadura é uma herança cruel e que as novas gerações devem estudar o que se passou na ditadura para não repetir novamente, para não aparecer os bolsonaros da vida novamente com um discurso enganador e que, na prática, quer fazer o mesmo que ocorreu na ditadura. Certo. O Edmilson, tira uma dúvida para mim, né? O PCB recebeu algum reconhecimento, né, do Estado em relação, né, pelo Estado ter assassinado aí boa parte do Comitê Central do partido naquela época? Não. Nós perdemos praticamente tudo. A ditadura, por exemplo, nós tínhamos as melhores gráficas do Brasil e eram clandestinas. E a ditadura quebrou tudo aquilo, acabou com as gráficas e tal, e até hoje o partido não foi indenizado de nada do que ocorreu com ele, os seus bens e etc. Agora, alguns camaradas conseguiram anistia, mas o partido, enquanto partido, não conseguiu nada. Nós entramos com o processo na comissão de anistia, mas não deu em nada. Ou seja, a ditadura está nos devendo muito do ponto de vista material. E, né, eu tinha falado aí do Lula, né, não ter relembrado aí os 60 anos. O que você achou da atitude dele? Olha, eu tive até agora na Praça da Sé, eu fiz uma intervenção em nome do partido e eu critiquei muito isso. O Lula, ao impedir
os protestos contra os 60 anos do golpe, ele cometeu um insulto à memória de todos aqueles que lutaram contra a ditadura. Ele cometeu uma covardia contra todos aqueles que foram torturados e assassinados no período da ditadura. Ele cometeu um ato vergonhoso contra aqueles que foram presos, inclusive contra ele, que foi preso também. Impedir com que se faça atos contra a ditadura é uma atitude vergonhosa do Lula. É uma bajulação aos militares que não tem sentido. Da mesma forma que vetar a construção do Museu da Memória e dos Direitos Humanos é outra coisa vergonhosa. Portanto, é incompreensível o que o Lula fez. Só uma bajulação muito grande às classes dominantes e aos militares são capazes de explicar uma ação dessa como o Lula fez. Oi, Edmilson, você não acha que agora intercalando um pouco, as tuas perguntas, você não acha que o governo Lula, esse governo Lula 3, é o mais de direita de todos? Eu não digo que é um governo de direita, eu digo que é um governo que tem um programa mais rebaixado do que os dois governos anteriores. Porque dessa vez o Lula assume com uma extrema-direita muito forte. E, em vez de combater a extrema-direita e combater os conservadores, ele faz a conciliação com esse pessoal. E aí ele vai se enfraquecendo. Quanto mais ele cede para o Centrão, quanto mais ele fica de balangandã com o governo Tarcísio aqui, mais ele perde popularidade, mais ele perde a capacidade de reagir no momento em que a direita estiver ainda mais forte e for para cima de todos nós. Portanto, é uma ilusão imaginar que se combate a direita adulando a direita. Você só se combate a direita com a mobilização de massas. É a única coisa que é capaz de mudar a correlação de forças em nosso país. E se não tiver isso, a direita vai novamente se fortalecer. Edmilson, agora para a gente fechar o nosso papo aqui, né? Nos dias de hoje, né, eu gostaria que você aprofundasse mais um pouco uma parte da sua primeira fala, né, sobre a questão da ditadura. No dia de hoje, faz sentido falar em luta contra a ditadura? Olha, nós nos salvamos há pouco, dia 8 de janeiro, de um golpe militar que ia implantar uma ditadura. O capitalismo, ele sempre vai utilizar a ditadura quando ele está em crise, quer do ponto de vista internacional, quer do ponto de vista nacional. O que significou o fascismo e o nazismo? O capitalismo estava em crise e ele utilizou a tropa de choque para, primeiro, destruir as organizações dos trabalhadores na Itália e na Alemanha, depois tentar destruir o Estado dos Trabalhadores na União Soviética, e só quando o nazismo se tornou um instrumento que já tinha feito trabalho sujo, é que os Estados Unidos e o Bloco Ocidental resolveu combater na Segunda Guerra Mundial. Mas quem derrotou o nazismo foi a União Soviética. A partir da Batalha de Stalingrado, o nazismo perdeu a iniciativa. E, a partir daí, a luta do Ocidente foi exatamente para evitar com que a União Soviética chegasse às portas da Europa toda. Mas, no fundo, os capitalistas queriam era a derrota da União Soviética. Mas a União Soviética deu a volta por cima e derrotou o nazismo. E aí, então, já nos minutos do segundo tempo, os capitalistas foram lá para
dizer que também estavam contra eles. Mas, na verdade, quem perdeu 27 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. Quem lutou nos partisãs e na clandestinidade contra os nazistas e fascistas foram os comunistas. A coluna vertebral da luta contra o nazismo foi, de um lado, a União Soviética e, de um outro, os partisãs comunistas em todos os países invadidos pelo nazismo. Não foram os capitalistas. Pelo contrário, a maior parte dos capitalistas da Alemanha, da Itália, da França e dos países da Europa apoiavam o nazismo. Portanto, quando se combate a extrema-direita, é porque nós estamos combatendo um inimigo que é muito perigoso e que quer a ditadura. E quanto mais a crise se aprofunda, mais o capitalismo precisa desse pessoal como tropa de choque para fazer o jogo sujo e, com isso, limpar a área para que os capitalistas voltem novamente a explorar os trabalhadores sem a resistência que teriam com os trabalhadores organizados. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer o Edmilson pelo bom papo, né, que tivemos, e passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade de fazer esse debate. Eu acho que é um debate muito importante, principalmente para que as novas gerações tenham a capacidade de entender o que foi a ditadura e buscar, de todas as formas, evitar novamente uma ditadura. Porque vocês não imaginem o que é difícil se lutar na clandestinidade, que é difícil se lutar contra a ditadura. E que, portanto, a palavra ditadura nunca mais continua na ordem do dia. Então, acho que é isso aí, pessoal. Novamente aqui agradecendo ao Edmilson, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates Título um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aí as nossas matérias, entrevistas, programas, né, reels, shorts aí que a gente faz. E quem puder também segue a gente no Instagram, Facebook, também estamos no TikTok e no Quai, né, nas nossas redes sociais. E, né, quem puder contribuir com o Pix, né, no Mesa de Debates, aí está o número 385-007-02800, CPF, lembrando que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado, nem do capital privado, e nem queremos manter nossa independência para trazer pessoas como o Edmilson aqui para poder falar aí sobre temas que você não vai escutar na grande imprensa. Então, quem puder, contribua. E, né, fazer um chamado aí para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, né, que está aí numa situação bastante delicada, bastante complicada, né? A gente tem aí, né, no próprio Mesa de Debate está divulgando vários Pix né, de entidades, de movimentos sociais, de centrais sindicais que estão ajudando, né, o Rio Grande do Sul nesse momento. Quem puder aí, né, contribua, né, escolha aí o que vocês acharem melhor e faça, né, a doação, né, de extrema importância fortalecer, né, os companheiros que estão lá, né, os trabalhadores que estão lá sofrendo por nesse momento tão difícil. Então, acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui.